Então, pessoal, só para concluir aqui, já dando sequência aí no vídeo, né? O que é biodiversidade? Trabalhamos agora várias as formações vegetais que estão dentro do território brasileiro. Então, para a gente trabalhar o que é hotspot, nós primeiro temos que entender o que é biodiversidade. Bio significa vida, não é novidade para ninguém isso, e essa diversidade está associada à variedade. Então a gente vai entender que biodiversidade é essa variedade, diversidade biológica, certo? As várias formas de vida que existem num determinado lugar, desde micro-organismos muito pequenos, plantas de grande porte, animais de grande porte, mamíferos, insetos, enfim. Isso é essa de biodiversidade, é a variedade de forma de vida que existe no planeta. Nesse sentido, o que seria hotspot? Certo? Esse ponto crítico, esse ponto quente, vamos dizer assim. São 25 pontos críticos, quentes, de biodiversidade no planeta inteiro. No Brasil nós temos dois, certo? Nós já vamos ver quais são esses dois. Mas vamos entender primeiro o que é esse hotspot. Classificar. São regiões de alto nível de endemismo, plantas endêmicas, plantas que só tem ali. Isso é endemismo. Se a gente pensar na araucária, teoricamente, pelo menos, deveria ter só no sul do Brasil, sul e sudeste. Nessas áreas onde o clima ele tem essa característica para o desenvolvimento da vegetação. É claro que ela pode estar numa outra área hoje, certo? Mas ela é endêmica, certo? Isso é endemismo. Severamente devastadas. Existe uma área muito pequena de concentração desses tipos de plantas dentro do território brasileiro. Os hotspots ocupam 1/4 da área total do planeta Terra, certo? Da área de terra no planeta. 44% das espécies de plantas e 36% das espécies de vertebrados, ou seja, muita variedade de vida. Então, em resumo, o que seria um hotspot? Uma área de grande concentração de espécies, certo? Muitas delas endêmicas e muito devastadas, certo? Aí, ó, para enriquecer esse discurso, áreas ricas em biodiversidade, mais de 1.500 espécies endêmicas entre plantas e animais, fortemente ameaçadas pelas atividades humanas. Isso caracterizaria um hotspot e que chamou a atenção dos programas de conservação. O mundo começou a olhar com outros olhos para essas áreas para preservar. No Brasil nós temos dois exemplos disso, que são o Cerrado e a Mata Atlântica, que se enquadram nesse processo. Professor, nós temos um monte de área de vegetação, mas que estão dentro desse processo aí com áreas endêmicas, vegetação, animal endêmico, e que está sendo devastado seriamente, é a Mata Atlântica e o Cerrado, tá, pessoal? Hotspots ambientais, aqui nós temos, por exemplo, a área da Mata Atlântica e aqui o Cerrado, que representam essas áreas. A vegetação original e a área que ainda resiste, a área original e a área que ainda resiste, certo? São pontilhados ali dentro desse processo, né? Nesse sentido, hotspots brasileiros, a Mata Atlântica, a 1.500, aí vamos pensar 1.300.000 quilômetros quadrados, 15% do território natural, certo? De área, vamos pensar de Mata Atlântica, hoje resta uma miséria, nós já vamos ver isso. Atualmente, 4% dessa área original e da floresta secundária está preservado, uma pouquíssima parte. 70% das espécies de animais ameaçados do Brasil, a exemplo aí do mico-leão dourado, que é um animalzinho que está sofrendo risco de extinção, certo? Que vive dentro da Mata Atlântica. Um outro exemplo, nesse sentido, é o Cerrado. 2 milhões de quilômetros quadrados em termos de Brasil, uma área, segunda maior área do Brasil, só perde para a Amazônia. Atualmente, menos de 20% da vegetação original está mantida. Então, assim, ó, 3/4, vamos pensar, a partir do momento que 3/4 dessa área ela resiste menos que 3/4, ela vira um hotspot. Aqui nós temos aí, vamos dizer aí, 1/5 desse território, menos de 1/5 desse território está preservado, então é muito pouco. Então, por isso, a atenção dos governos em relação a manter essa área. O desmatamento é o grande responsável pelas duas, né? Certo? Ali no caso da primeira Mata Atlântica, se a gente analisar, nós vamos ter aí a presença da urbanização, da industrialização, da construção de vias, cidades, áreas agrícolas, é um exemplo disso, que vai diminuir muito essa área, claro. E aqui no Cerrado, nós temos aí o desmatamento
para a atividade das fronteiras agrícolas, que eu falei lá no outro vídeo. Plantio de soja, por exemplo, a criação de gado vem tomando muito essas áreas, certo? De cerrado brasileiro. São áreas que vêm chamando a atenção nesse sentido, são os hotspots brasileiros. E por fim, aquilo que não deu tempo de concluir lá no outro vídeo também, os domínios morfoclimáticos. Por que eu deixei essa parte aqui para o final, pessoal? Para fazer aquela relação clima, relevo, vegetação. Domínios morfoclimáticos é uma proposta do geógrafo Aziz Nassib Absaber. E ele, quando ele cria essa proposta dos domínios morfoclimáticos, dividindo aí o Brasil em 6 grandes domínios, mais as faixas de transição, ele vai se ater a 3 características: ao clima, à vegetação e ao relevo. A forma do relevo e o clima vão definir um determinado tipo de vegetação, certo? Vão definir um determinado tipo de vegetação de uma determinada área. Então, claro que o solo vai interferir nesse processo também, óbvio, né, pessoal? A quantidade de chuvas, a umidade, tem outros fatores que estão relacionados aí. Mas esses 3 são os principais dentro da proposta climatobotânica, tá? Dentro dessa proposta climatobotânica, a gente vai ter a presença muito forte desses fatores aí. Aqui nós vamos ter o domínio da caatinga, que é aquela característica. As características são as mesmas que o professor trabalhou ali nas formações vegetais. A característica do domínio amazônico, certo? A característica dos domínios do cerrado, certo? A característica dos domínios dos mares de morros, a característica do domínio das pradarias, das araucárias e as faixas de transição. Essa daqui e essa daqui, o professor já explicou, certo? Lá nas vegetações. O que seriam os mares de morros? Os mares de morros seriam um verdadeiro mar de morros, que fica, se vocês prestarem atenção, ela vai estar muito próxima daí do território da Mata Atlântica, certo? Ela vai estar dentro desse contexto da Mata Atlântica, que vai estar ali a presença de vários domínios: Serra Giral, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, Planalto do Borborema. Enfim, vai ter um verdadeiro conjunto de morros, serras, que vão estar determinando esse tipo de vegetação aqui. E a presença do oceano, certo? Vai ter uma vegetação aqui que é da chamada floresta ombrófila densa, que é a propriamente dita Mata Atlântica, tá, pessoal? E as pradarias aqui no sul, que é o Pampa, a região dos Pampas, das gramíneas lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. E por fim, as faixas de transição, que são essas áreas entre as vegetações, são áreas que ficam entre as vegetações, que apresentam características de várias. Por exemplo, aqui nessa área, nós vamos ter presença aqui do domínio amazônico, da vegetação do cerrado e da caatinga, certo? Dentro dessa faixa de transição vai ter várias vegetações. Por isso que ela é chamada de faixa de transição, faixa de mudança. Belezinha? Aí, só para tu entender aquilo que eu já falei, quais são os elementos que mais influenciam para caracterizar os casodomínios? O relevo e o clima. E a vegetação? A vegetação é uma consequência, certo? Ela vai estar diretamente relacionada ao relevo e ao clima. Dependendo de um tipo de relevo, dependendo do tipo de clima, dependendo do tipo de solo, só que isso menos, vai ter um tipo de vegetação. Até te ajuda a responder aquela questão lá de relacionar clima, vegetação e relevo. Só que quando for relacionar, coloca um exemplinho lá. Por exemplo, floresta tropical, climas mais rigorosos no invernos mais rigorosos, verões mais amenos, áreas mais de altas altitudes, principalmente de clima subtropical, no sul do Brasil, onde se desenvolve a floresta de araucária. Beleza? Mas tu não precisa falar da floresta de araucária, tu pode falar de um outro tipo de vegetação. O clima, o relevo e a vegetação, eles estão muito ligados. E aqui só para ilustrar, pessoal, os tipos de vegetação que estão aí. O amazônico, né, dentro do domínio amazônico, o professor já tinha mostrado uma figurinha lá. Dentro da área do domínio da caatinga, presença aqui da vegetação com cactos, já com espinho para transpirar menos, que não dá para ver o tamanho da folha, mas dá para ver a quantidade de água, certo? O cerrado, dentro dessa vegetação esparsa, arbustos, lembra lá da vegetação arbustiva. Aqui a presença da Mata Atlântica, dentro desse domínio dos mares de morros, vai estar dentro desse contexto.
A vegetação das pradarias, campos, gramíneas, utilizados principalmente para pastagem. O professor acabou esquecendo de dizer isso lá, ainda bem, lembrei agora. Utilizado para a prática da agropecuária, campanha gaúcha no sul do Rio Grande do Sul. E o domínio das araucárias, muito comum dentro da nossa região. A gente acaba vivendo isso de uma forma mais presente porque é o nosso contexto de vida. A gente acaba vivendo essa particularidade. Beleza, pessoal? Concluída a explicação, graças a Deus, foram aí, o professor sabe, foram 3 aulas aí mais intensas. Eu espero ter conseguido aí tirar boa parte das tuas dúvidas. Não sou aí pretensioso de dizer, consegui explicar tudo. Acredito que não, mas se eu conseguir recolher aí uns 60%, 70%, eu já estou feliz. E os outros 30%, 40%, 50%, 60%, 70% que tu tiver de dúvida, não se contenha, conversa com um colega, conversa com o professor, vou fazer o possível para tirar a tua dúvida. Espero ter sido objetivo, mas não tem como ser mais, né, pessoal? Então, essa aula, só para deixar bem claro aí mais uma vez, é para te colocar tuas atividades em dia, certo? Para te fazer as atividades, ter o caderno em dia, mas não é para entregar nada ainda. Belezinha? Tamo junto nessa. Mais uma vez aí, toma um abraço virtual. Até a próxima aula. Conta comigo. Fui!